Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do momento que você está assistindo esse vídeo. O mais importante, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui, falando da 22ª Semana Nacional de Museus, diretamente do Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste. Você deve estar reconhecendo esse espaço aqui. Se você nunca visitou, é uma oportunidade para vir também. E estou aqui com convidados mais do que especiais. Essa 22ª Semana Nacional de Museus vai tratar temas importantes, fundamentais aos museus, que nada mais é do que o próprio museu, a educação e a pesquisa. São temas que se conversam, se interligam, Para ter um museu é necessário ter um respaldo de pesquisadores, pessoas que vão a campo, trazem novas descobertas e expõem. Então o museu ele tem essa proposta de expor algo novo, algo que contribuiu e continua contribuindo com a ciência. Mas aí entramos num outro elemento do museu, que é a educação. O museu integra uma rede da educação que nós chamamos de educação não formal. É aquela educação que está além da sala de aula, educação que rompe as barreiras físicas de uma escola e consegue, de fato, levar um conhecimento, a reflexão, a crítica aos educandos. E de uma forma muito despojada, muito interativa. O museu também serve para o deleite. Então imagine só, você consegue ter um entretenimento e ao mesmo tempo que existe o entretenimento, você aprende, você se desenvolve e isso é fundamental para um país que pensa em se desenvolver, um país que pensa em ser os maiores países do mundo, pautado na educação e no conhecimento. Então, mais do que importante, a Semana Nacional do Museu, ela traz temas que levam à reflexão. Então nós estamos na 22ª semana com temas importantes e é por isso que nós temos aqui uma composição de pessoas que vão falar um pouco sobre museu, sobre políticas públicas, sobre o nosso carro-chefe que são os fósseis. Então nós temos aqui o paleontólogo Luciano, nós temos a convidada, que não é bem convidada, é uma anfitriã, porque é prefeita aqui de Cruzeiro do Oeste, a Helena. Nós temos a secretária de turismo e de outras coisas, porque é uma secretaria bem extensa, que é a Franciele. E nós temos a anfitriã dessa casa aqui, que é a diretora deste museu, a Wanda. Bom, vamos iniciar então essa nossa roda de conversa, Não vai ser bem uma palestra, então espero que você fique até o final aqui nesse vídeo, Deixe as suas dúvidas, os seus comentários. Isso é muito importante e, na medida do possível, a gente vai dar um feedback para suas dúvidas e seus comentários. Vamos começar, então, aqui com o paleontólogo. Olha a importância, hein? O paleontólogo Luciano, que está atualmente desenvolvendo um doutorado. Está na reta final, inclusive, do doutorado. Então, dentro de poucos meses, doutor Luciano. E, Luciano, eu gostaria que você comentasse um pouco para quem está aí do outro lado assistindo, Quais foram as principais descobertas paleontológicas aqui em Cruzeiro do Oeste? Por que você acha que elas são importantes? Bom, a primeira delas, foi a descoberta do pterossauro Kaiowajara, que aconteceu ali por volta de, foi descrito pelo menos por volta de 2014. Ele coloca o sítio paleontológico de Cruzeiro do Oeste no mapa mundial, chama a atenção de todo mundo porque foi um dos primeiros pterossauros encontrados uma região intercontinental, que era uma região assim, que não é muito comum encontrar pterossauros, que são geralmente encontrados aí em regiões litorâneas, Além desse pterossauro que foi encontrado, depois começaram a surgir outros organismos, como por exemplo o pequeno lagarto, posteriormente um dinossauro, que foi a cereja do bolo para a gente, o Vespersaurus, outro pterossauro e mais um dinossauro. Então, formou assim uma pequena paleofauna bastante incomum para uma região que anteriormente era considerada como se fosse afossilífera, que aqui é a nossa região do noroeste do Paraná, uma região que antes não tinha fóssil, de repente temos pelo menos 5, 5 elementos, 5 organismos que foram descritos, formalmente descritos, Além disso, a grande quantidade de material que tem, são preservações excepcionais. E todo esse conjunto, a quantidade de dinossauros, de pterossauros, a localização, tudo isso coloca o Cruzeiro do Oeste, nosso sítio daqui, na rota mundial, como interesse internacional.
Muito bom. Eu achei bem interessante, você comentou que a descoberta paleontológica aqui derrubou algumas barreiras, alguns paradigmas, né? Você imagina que até alguns anos atrás, imaginava-se que seria impossível encontrar um fóssil aqui, muito menos nosso amigo aqui do lado, né? Um dinossauro. E questão de pouco tempo foi se desenvolvendo. Então foi algo até rápido, né? Com muita energia. Então nós vamos ter participação de vários pesquisadores. E sendo uma área que atrai muitos pesquisadores, Luciano, comenta um pouquinho qual que é a importância, a relevância para a geologia mundial, né? O que tem de diferente Cruzeiro do Oeste em relação aos achados fósseis? Essa é uma pergunta bem interessante, porque os fósseis de Cruzeiro do Oeste, eles são extremamente bem preservados e tem grande quantidade. Então, nós temos duas coisas que são muito raras de coincidir na paleontologia, que é qualidade e quantidade. Então, temos fósseis preservados em quase que inteiros, alguns pontos, né? Ainda preservando a forma tridimensional original, de como que era naquele período, né? Já que a gente vê que diversos processos de fossilização acabam deformando os ossos, achatando ou esticando, etc. E os daqui são muito bem preservados, né? E a quantidade, que chama atenção também, porque temos blocos de Bone Bed, que é um grande aglomerado de fósseis, todos embolados, né? Que quase caracteriza ali seria um Lagerstätten, né? Que é seria um ponto, uma região fossilífera de grande grau de preservação e quantidade. Muito bom. Como que é o termo em alemão mesmo para isso? Lagerstätten. Eu não sei Lagerstätten. falar alemão, gente. Então, se você está aí do outro lado, né, tiver fluência, já estudou alemão, coloca no comentário se a pronúncia é essa mesmo. Lagerstätten. Lagerstätten. Então, tá certo. Contribua com a gente, então, pessoal. Tem mais uma pergunta. Você comentou que foram 2 dinossauros. 2 dinossauros. Né? 2 pterossauros. E você acha que vem coisa nova por aí? Existe a possibilidade, sempre existe a possibilidade, né? Como é uma região onde tem uma quantidade muito grande de fósseis muito embolados, pode ser até que tenha algumas espécies que a gente ainda não viu. A gente está considerando como se fossem as mesmas, né? Bem como também pode ser que tenham se esgotado as espécies, já que a gente vê que é um espaço ali que a gente faz a escavação relativamente pequeno. Mas isso não significa que não tenhamos muitas pesquisas para ser feitas. Então, assim, podemos esperar novas espécies, né? Considerando que ainda tem espaço para serem escavados, a gente já fica muito feliz por ter pelo menos 5 espécies, que é uma coisa assim, bastante rara também para regiões fossilíferas, né? Perfeito, muito obrigado, Luciano. É óbvio que é uma roda de conversa, então daqui a pouco você vai voltar a falar algo, tá? Pessoal, vamos falar agora com a nossa anfitriã dessa casa aqui, né, que é a Wanda, a diretora do Museu de Paleontologia. Wanda, no início aqui da nossa conversa, eu comentei do tema, né, da Semana Nacional de Museus, que é bem interessante, né? Museu, educação e pesquisa. Gostaria que você comentasse um pouquinho, né, já falando de museu, de educação, de pesquisa, porque você vivencia isso todos os dias, né, acredito. Fala um pouquinho como que é a sua rotina aqui no museu. Está bem curioso sobre isso. A nossa rotina no museu é exatamente esperar fazer com que a população converse com o museu de forma tanto visual, tátil, né, e também para ouvir as nossas histórias, simplificando assim toda aquela questão científica, toda a fala científica, né? Então, nós verbalizamos ao público exatamente em palavras compreensíveis para que as pessoas possam entender o que é que aconteceu aqui de 85 a 90 milhões de anos. Recebemos, então, um público diário de famílias que acabam vindo e também acabamos recebendo escolas, desde a educação infantil até a pós-graduação, né? Então, são de diferentes interesses, mas que agitam bastante o museu semanalmente. E a gente tem uma bela uma participação, né? Uma agenda que possa estar organizando todos esses momentos, né? E, ao mesmo tempo, recebendo também famílias que acabam vindo, né? Recebendo conhecimento através da internet, acabam aparecendo aqui no museu para que a gente faça essa conversa, a gente faça esse trabalho, desenvolvendo, então, assim, tanto na população local, quanto em todo o estado, né, essa propriedade patrimonial, né, para ter essa questão do pertencimento, de se sentir parte desse momento, né,
E preservar, então, essa história toda para a humanidade. E você comentou, né, sobre a questão do agendamento. Qual que é o público que mais procura museu? O que vocês mais atendem em termos de público? Nós organizamos a nossa rotina diária, pensando justamente em estar acolhendo muito bem, principalmente as escolas. Então, nós temos aí um público grande, tanto como eu disse para vocês, educação infantil, até pós-graduação. Então, nós fazemos momentos diferentes, de acordo com cada idade de aluno que acaba vindo, justamente para poder, na sua realidade, poder estar falando essas histórias para que eles possam compreender, né? Estar ultrapassando aí, então, os limites da sala de aula, né? E é muito bem-vindo, porque a gente consegue perceber na expressão das crianças a alegria de estar vivenciando uma coisa totalmente nova para o estado do Paraná, porque nós temos no nosso museu animais, né, que não são encontrados aqui na região toda, né? E então a gente consegue fazer esse trabalho diferente. Bem interessante, né? Porque é algo extremamente raro, museu de paleontologia, ainda mais no interior, né? E, infelizmente, o interior, não só do Paraná, como do Brasil, é muito carente em termos desse tipo de espaço, né? E qual que é a estimativa de público? Você tem ideia quantos visitantes já passaram por aqui? Esse ano nós já estamos atingindo aí 2.000 visitantes, né? Mas nos últimos 2 anos, nós atingimos mais de 43.000 pessoas, mais do que o nosso próprio censo prefeito. Então, nós conseguimos fazer esse trabalho e dividido dentro dessas especificidades de idade que eu falei para vocês, e a gente consegue, então, estar acolhendo a todos e acho que a gente ainda tem muita coisa, muita gente ainda para envolver, porque ainda precisamos divulgar mais, né? Porque ainda chegam pessoas aqui que afirmam que não sabiam da existência do nosso museu na nossa região. E, inclusive, nós recebemos escolas de outros estados. Muito bom. É importantíssimo isso que você comentou, Wanda, de ter divulgação. Inclusive, eu convido você, que está nos assistindo, né? Se você é o professor, se você é aluno, no seu ambiente de trabalho, comente um pouco que existe em Cruzeiro do Oeste, né, no interior do Paraná, no oeste do Paraná, um museu dedicado à paleontologia, algo que é muito, muito raro e tem que ser, por conta disso mesmo, né, muito valorizado. E é interessante quando nós buscamos a história dos museus. O museu, pessoal, para quem nunca viu, ele nasce com um negócio chamado Gabinete de Curiosidades. Com as grandes navegações, né, lá a partir do século XVI, século XVII, esses navegantes retornavam para a Europa cheio de objetos exóticos, né? Então o exótico era aquilo que vinha da Oceania, aquilo que vinha das Américas, valia muito dinheiro. Então eles traziam fósseis, minerais, rochas, folhas, borboletas, insetos, animais taxidermizados, né, empalhados, e comercializavam isso. Então o pessoal achava que os navegadores eram apenas para descobrir, entre aspas, né, para encontrar novos espaços ou para comprar especiarias na Índia, mas eles capturavam objetos, coisas da natureza desses novos territórios e comercializavam na Europa. Quem comprava esse material eram os nobres, o pessoal mais endinheirado, e eles montavam verdadeiras salas como essa aqui, recheadas de coisas diferentes, né, daquilo que é exótico. Então, o museu ele nasce disso, aquilo que é diferente, aquilo que chama a atenção e que vai ser legal, vai ser interessante mostrar para outras pessoas. Só que nesses gabinetes de curiosidades, quem tinha acesso era apenas os amigos desses nobres. Então, não era aberto ao público, como nós conhecemos hoje o museu. Isso vai mudar a partir do primeiro museu, de fato, fundado em Londres, lá no século XIX, e aí vai quebrar essa barreira, né, de que o museu não é para o deleite dos meus amigos ou apenas meu, mas é da comunidade. Então, a partir dos museus modernos que nascem, primeiramente lá na Inglaterra, depois vai para a França e aí se espalha pelo mundo, o museu se torna, de fato, um espaço propício à educação. Então, não apenas a pesquisa, porque para ter um objeto no museu precisa de uma pesquisa prévia, né, não pode surgir do nada, mas também algo em que outras pessoas vão interagir com esses objetos, com esses espaços e vão levar algo para casa, vão aprender algo.
E aí nós vamos entrar uma coisa que é relativamente recente, não tem nem um ano ainda, que é o projeto do Geoparque aqui em Cruzeiro do Oeste. Acredito que você não tenha ouvido falar ainda, ou tenha, tomara, né? Mas nós estamos empenhados em um projeto que vai transformar Cruzeiro do Oeste e mais alguns municípios aqui na região em um geoparque. E eu gosto de traçar um paralelo de que o geoparque é um museu também. É um museu, só que é um museu sem telhados, sem parede, mas que não deixa de ter atrativos. Tem atrativos, tem um cunho científico nesses atrativos, né? Então eu tenho uma pedreira, eu tenho um sítio paleontológico, eu tenho um museu, eu tenho corredeiras, eu tenho cachoeiras. Existe uma explicação para aquilo, uma explicação geológica, uma explicação científica para aquilo. E tem educação. Então por que não um geoparque não é um museu? É um museu também. É um museu que ocupa todo um território. Então ele cumpre os pré-requisitos de um museu. E é muito importante porque, além de ser um museu, o geoparque ele incentiva ainda mais a pesquisa, ele não bloqueia, ele incentiva ainda mais a pesquisa, porque novos geossítios podem ser descobertos. Ele incentiva a conservação. Um turista só vai querer ver aquilo que é preservado, que é conservado, que é bonito ainda, que pode ser, né, utilizado para aprender algo. E vai incentivar a geração de renda. Na medida em que você consegue criar novos postos de trabalho, você consegue gerar muito mais emprego, direto ou indireto. O pessoal acha que o turismo é só hotel e restaurante. Não, mas tem o supermercado, né? Eu tenho o posto de gasolina que o turista vai lá e abastece o carro. Eu tenho a loja de roupa, para lá. Tenho a padaria que faz lá um pastel de pterossauro, de dinossauro. E a dona da padaria, para continuar mantendo o pastel, ela tem que ir no supermercado para comprar. E você gera toda uma rede, né, de sinergia voltada direta e indiretamente ao turismo. Então eu falo que começamos com o museu e nós vamos continuar com o geoparque, mas sempre dentro do mesmo princípio, que é a pesquisa, a educação e o desenvolvimento social e econômico aqui da nossa região. Falando de desenvolvimento social e econômico, vamos falar com a Franciele agora. Franciele, então, a nossa secretária, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E, Franciele, gostaria que você comentasse um pouco das políticas desenvolvidas a partir dessa secretaria, né? Primeiramente, aqui para o museu. Essa secretaria tem envolvimento com o museu? Total, né? O museu hoje ele está alocado dentro dessa secretaria, né? Em outra época participou da Secretaria de Educação, mas agora ele está dentro da Secretaria de Turismo. E eu gosto muito, até estava conversando com a nossa prefeita, trocando uma ideia com ela hoje, de falar que uma das principais políticas dessa secretaria, dessa administração, uma ação bem bacana foi trazer 2 professoras para cá, né? Então hoje nós temos aí 2 professoras da rede municipal capacitadas que trabalham no museu, né? Então isso é um grande investimento. Hoje nós temos também a Neurides, que já vem de outras gestões, de outra época, é nossa pesquisadora, tem formação de historiadora, uma baita de uma preparadora de fósseis. Temos também assessoria, que nós temos aí o Paulo, que trabalha com a gente, é um geólogo. Então eu vejo tudo isso como um grande investimento através dessa administração. Temos um geógrafo também, o Lucas César, né, que trabalha com a gente. Então a gente tem toda uma equipe preparada para atender o pessoal do museu, isso é um investimento. E também um grande investimento que a gente faz é levar o nome do nosso museu nas exposições. A Neuride sempre participa muito de eventos científicos, levando o nome de Cruzeiro do Oeste, apresentando trabalhos. O pessoal também aqui já participou da feira, né, Wanda, de Londrina, uma feira bem grande de educação. Então, isso também acaba sendo um grande investimento. Interessante sua fala. Sobretudo nos últimos anos, parece que tem surgido uma ideia da antipolítica, né? Política, só perder dinheiro. E muito pelo contrário, né? A política são os braços, né? É a forma de como o governo age na sociedade, como que a gente organiza, como que a gente cria, né, mecanismo para o desenvolvimento. E a partir da sua secretaria, você
poderia trazer quais são as estratégias que foram adotadas e, sobretudo, Franciele, qual que é o impacto, né, que esse turismo tem gerado? Você já tem percebido já algum tipo de impacto? Você acabou de falar, o pastel do pterossauro é um grande impacto e um resultado desse turismo. Mas, assim, tudo começa pela pesquisa, né, prefeita, né, Wanda, né, professor Lucas, tudo começa, né, Luciano, tudo começa pela pesquisa. Então, assim, a gente começa aqui no museu, depois a Wanda disse muito bem aqui que os alunos eles começam a frequentar e automaticamente gera impacto financeiro aí numa rede de lanchonetes, de padaria, né? Nós temos aí pessoas que ligam e fazem orçamentos dentro do município para saber onde eles vão almoçar, para saber onde eles vão tomar o café. Aí entra o pastel, que foi desenvolvido para suprir essa necessidade, né, da pessoa ficar um pouco mais no município. Então, a pesquisa atrai, certo? E depois a gente vai trabalhando com as políticas públicas para desenvolver a parte econômica. E isso tem acontecido aqui de uma maneira extraordinária. Fiquei sabendo, assim, por cima, parece que vai surgir até um novo hotel aqui na cidade. Tem projeto de hotel, tem projeto de loja, bem aqui na frente do museu, uma loja de souvenir, que é, inclusive, o presidente da associação comercial, né, que já trabalha na casa dele. Hoje ele está investindo em um prédio, ele comprou um prédio para trabalhar com souvenir na frente do museu. Por quê? Porque ele viu potencial aí na pesquisa, né? Mais uma vez eu quero ressaltar que o museu é um grande catalisador econômico no nosso município. Talvez o principal geossítio hoje é o museu, né? Sim. O governo do estado, sobretudo a Secretaria de Turismo, né, tem investido muito na questão da divulgação do turismo. E como que você enxerga que Cruzeiro do Oeste tem sido contemplado, tem se posicionado em relação a essa divulgação turística e trabalhar até com o governo do estado, né? Isso tem ocorrido? Sim, muito. Existe uma parceria muito grande. Hoje nós temos uma Secretaria de Estado nova, mas muito parceira, né, prefeita do nosso município, e nós temos ordens expressas aqui da nossa prefeita para trabalhar sempre em parceria com tudo que o governo hoje desenvolve em favor do turismo. IGR, a gente vai para o FIT Cataratas, leva o dinossauro, né, prefeita? Participa da Expo Turismo em Curitiba, então a gente sempre trabalha alinhado, Lucas, com as políticas públicas do estado, principalmente na área do turismo. Nós tivemos recentemente aqui no município uma feira de turismo, é isso mesmo? Do Geoparque Kaiowá. Uma feira de turismo, então, específica. Pudesse falar um pouquinho da importância, o que foi que aconteceu aqui? Essa feira, ela vem de encontro com essa questão do desenvolvimento econômico que a gente estava comentando antes. Então, assim, foi a primeira feira, uma experiência nova, né? Primeira feira do Geoparque Kaiowá, certo? E trouxe, assim, principalmente para o pessoal menor, para o MEI, aquele que está começando, retorno financeiro. E olha que bacana. Quando o pequeno ele consegue ter esse retorno financeiro, ele consegue facilidade para vender o seu produto, isso é animador, é incentivador. E daí a pessoa começa, poxa vida, eu vendi R$300 de guardanapo, que vou citar um caso aqui que aconteceu na nossa feira. Automaticamente, esses R$300 eles vão ser reinvestidos para esse negócio melhorar, aquecer, credibilidade, de repente essa pessoa pode se animar em participar de uma feira. Então, assim, essa primeira feira, não só para Cruzeiro do Oeste, como para os outros municípios que participaram, foi, assim, um baita do impulsionamento econômico. Principalmente para o menor, né? E é o que chama atenção já, né? Nós estamos falando de municípios, no caso, Cruzeiro do Oeste é o maior de todos, né? Com 23 mil habitantes, mas nós temos municípios de 9, de 10 mil habitantes que já estão participando de uma feira de turismo. Até pouco tempo a gente imaginava que uma feira de turismo era algo para áreas, né, em que o turismo já está muito consolidado, para grandes metrópoles. Agora essas pequenas experiências, elas acabam mobilizando até, né? Eu tenho certeza que outros prefeitos vão ver, olha só, né, cidades pequenas estão organizando uma feira de turismo, por que a gente não pode pensar? E aí eu entro numa outra questão, Franciele, que é a integração regional, né? Parece que isso hoje é muito forte. Nenhuma ave sozinha faz o verão, né? Então precisamos de várias aves lá para ter a cantoria e o verão aparecer. A mesma coisa acontece com os municípios, o turismo, sobretudo, precisa dessa integração regional? Com certeza, a integração regional sempre vai ser algo que vai fortalecer o turismo. Isso é uma questão, assim,
que a nossa prefeita trabalha muito, ela sempre bate na tecla, que nós como região, que nós trabalhando juntos, não só Cruzeiro do Oeste, nós somos mais fortes. Essa é uma realidade que está cada vez mais sólida, né? Os consórcios intermunicipais, né? Então, o consórcio intermunicipal de saúde é uma situação que os municípios se viram, né? Para sair de uma situação de dependência, muitas vezes, de uns recursos, eles se organizam em torno de uma política. E por que não o turismo, né? E não à toa o Geoparque ele vai contar com mais municípios, né? Não apenas com o Cruzeiro do Oeste. Essa questão, né, da regionalização vem muito de encontro com esse projeto. Perfeito. E falando então agora dos municípios, vamos falar com a nossa prefeita, Helena, né? Sendo a primeira prefeita mulher eleita aqui no Cruzeiro do Oeste. Nós sabemos que nós temos vários desafios, né? Assim como todos os municípios pequenos, sobretudo, a verba é muito curta, tudo tem que ser muito bem encaixadinho. E como que entra o turismo nessa discussão e nesse aperto, prefeita? Primeiramente, é um desafio o turismo no pequeno município, como é o seu? É um desafio, professor Lucas, mas é também, eu falo que nós estamos aqui numa roda de conversa dentro de um museu. Quem diria, alguns anos atrás, que nós teríamos aqui em Cruzeiro do Oeste um museu de paleontologia. Então, hoje, quando eu vejo o museu, eu vejo um ponto de partida de repensar a política do meu município e também da região. Então, a partir do museu, nós tivemos visibilidade. Por muito tempo, nós tivemos uma imagem muito negativa do nosso município. As preocupações de antigos gestores, pensando em como melhorar a economia, o desenvolvimento econômico do município de Cruzeiro do Oeste. E, de repente, a gente se depara com uma riqueza, Luciano, na área dos fósseis, na área geológica, como você disse, que quase que era impossível imaginar que nós tivéssemos fósseis aqui. Mas o ter os fósseis, Lucas, não significa que nós temos uma riqueza se a gente não der visibilidade, se a gente não divulgar. Além da valorização na área da pesquisa, na área da educação, que é inquestionável, também vem por parte do gestor a possibilidade de transformar tudo isso, preservando isso, numa economia sustentável e trazer desenvolvimento econômico para o município através do turismo. Isso gerou em mim, na minha equipe, nos parceiros, um desejo de olhar numa possibilidade de rever todo o desenvolvimento de Cruzeiro do Oeste, e não porque é da região, porque o turismo hoje ele é visto pelo nosso governador como uma fonte de desenvolvimento, de emprego e de renda para o próprio Estado. Tanto que foi criada a Secretaria de Turismo do Estado. Nós criamos antes a Secretaria Municipal de Turismo, porque a gente já acreditava num projeto de futuro. Às vezes as pessoas pensam de uma forma imediata. E tenho esse material, mas foi um material que, se não fosse a ação nossa, nós teríamos perdido. Qual que foi o ponto de partida? Ter um museu para que a gente pudesse colocar à disposição de visitação da comunidade interna e externa, de ter também uma melhoria nos equipamentos na área da pesquisa, e aqui nós temos uma pesquisadora, que é a Neurides, que muito contribuiu para que isso acontecesse, mas também viabilizar um espaço, porque senão todo esse material, em 2018, seria recolhido. Então, foram 3 meses que essa prefeita teve que correr do Ministério Público de Curitiba, que ia recolher esse material, ia se perder. Então, isso eu falo que é um trabalho de continuidade. E qual que foi a forma, no momento que nós assumimos o município, de ver o museu? Você sabe que os recursos financeiros disponibilizados para a área de museu, ela é curta. O município não tem uma demanda
de recursos que eu posso viabilizar para pesquisa, para capacitação, para qualificação. Mas, diante desse desafio, nós fomos buscar parcerias. Isso daqui são resultado de parcerias boas. Como recuperar o espaço? Não tem recurso? E a gente, dentro de uma administração, você tem prioridades. E naquele momento era a prioridade a saúde, era a Secretaria de Obras, era a educação. Então, esse daqui poderia ter ficado em terceiro, último plano. E nós não aproveitamos as parcerias de uma... Eu falo que a gente tem uma riqueza muito grande dentro do município de recursos humanos e uma facilidade muito grande de articulação. Foi recuperar esse espaço, que era um espaço que tinha um outro objetivo e outra finalidade, transformar no museu, investir nos recursos humanos, que são as professoras que estão aqui hoje, que é a Wanda, que é a Aline, que fala inglês, né? Nós temos aqui a pesquisadora, que é a Neurides, e fazer parceria com as universidades, que muito nos ajudou. Hoje nós temos parceria com mais de 15 universidades. Então, hoje, o que a gente vê através do ponto de partida, que são os FOSS, que é essa riqueza única que nós temos aqui, de estruturar o município para que seja um município turístico. E esse município turístico, ele tem que resultar para a nossa população de que forma? Não só compreendendo a importância da educação e da pesquisa, mas também transformar isso daqui em emprego e renda para o município. O nosso município não é um município autossuficiente, autossubsistente. Nós somos dependentes de emendas parlamentares, embora o município começou a crescer, já o último censo do IBGE mostra, nós somos quase 24 mil habitantes, de uma cidade que já possuía mais de 60 mil habitantes. Então, nós somos ricos no quê? O nosso solo é arenito caiuá. A nossa região é arenito caiuá. Então, houve um repensar do que a gente poderia fazer com todo esse material, Luciano, que é rico, que pode ser único no mundo. No Paraná, ele é único. O que a gente pode fazer com tudo isso para transformar e melhoria da vida das pessoas na cidade? Então, foi fazendo essas parcerias com a universidade, que investiram nas pesquisas através de projetos aprovados, de iniciativa do nosso município, para que a gente pudesse dar visibilidade para a nossa gestão de uma forma geral, não só na área da paleontologia, só pela questão. O museu levou o quê? Uma visibilidade positiva para todo o estado, para todo o Brasil. E quando a Wanda falava assim, qual que é o público que visita Cruzeiro do Oeste? Eu sei que o público-alvo são os estudantes, são os professores universitários, mas nós recebemos visitantes do mundo inteiro, que vêm fazer a sua visita, que teve conhecimento do material que nós temos aqui, através da mídia internacional. Não foi nem da mídia nacional, internacional. Porque esses achados aqui, né, Luciano, eles tiveram que ser pesquisados, catalogados, publicados em revistas internacionais de reconhecimento mundial, para que a gente pudesse dizer que esse fóssil aqui, o Vespersauro paranaense, ele é um fóssil, ele é um dinossauro, o primeiro dinossauro do Paraná. Alguém tem consciência do que isso significa para o nosso estado? E muitos dos políticos nossos não conhecem, não têm dado ouvido à nossa voz, porque eu vou passar, a minha administração vai passar, mas esse legado pode transformar o meu município e a minha região. Por quê? Porque nós trabalhamos de forma articulada com outros municípios. A região noroeste, a região do Arenito Caiuá, ela é rica em recursos naturais. E o que nós temos em Cruzeiro do Oeste, ele é único, é a cereja do bolo. Mas nós podemos aproveitar os recursos naturais de toda essa região e fazer uma rede turística. E o que o turista espera de uma cidade quando ele visita? Só vir visitar o museu? Não, infraestrutura. E através da divulgação positiva do município, nós estamos buscando investimentos não só na área do governo estadual e federal,
mas também da iniciativa privada. Quando a Franciele falou, por que esse hotel, nós temos projeto de 2 hotéis para a nossa rodovia, por que está vindo para Cruzeiro do Oeste? Porque hoje existe uma demanda. Hoje eu fiquei surpreso que um comerciante, dono de restaurante, recebeu um ônibus de Paranavaí e serviu 40 refeições, mas essa visitação é diária. Então a gente teve que incutir na mente da nossa comunidade a importância disso daqui, não só para nós que passamos, mas para as futuras gerações. E que esse fóssil, que muitas pessoas ainda não entendem, pode transformar a economia de Cruzeiro do Oeste, que pode ser um divisor de águas entre o passado e um futuro que recomeça diferente. Então, essa é a minha visão. Eu sinto honrada de participar deste momento, de estar trabalhando nesse legado. Vou terminar a minha gestão, vou deixar esse legado, e eu conclamo a todos que acreditam no projeto que venham somar a nós, porque independente de política, de gestões que passam, esse é um projeto que não pode parar. Esse é um projeto de continuidade. Quem quiser ser prefeito ou prefeita de Cruzeiro do Oeste tem que conhecer essa história, tem que conhecer esse potencial e tem que ter projetos concretos de continuidade, de valorização, de melhorias e o que espera do futuro. Esse nosso projeto, ele não pode morrer. A minha preocupação é que ele não morra, porque eu estou plantando a semente junto com a minha equipe, como a Franciele falou, como a Wanda relatou aqui, e eu vejo uma pessoa como o Luciano Vidal aqui, que acompanhou tantos anos, ele falando de são 5 espécies, né, Neurides? Mas o potencial, a demarcação desse sítio é de 480 metros quadrados. O que foi explorado até agora é 25% do sítio. Se em 25% nós encontramos todo esse material com essa qualidade, imagina quando a gente esgotar toda a pesquisa do resto do material. Aí, Cruzeiro do Oeste, será que só tem fóssil ali onde está o sítio? Será que não tem outros legados em outras regiões aqui? O que nós temos, por exemplo, Gramado, lá no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Gramado tem Parque dos Dinossauros. Uhum. Nós temos o dinossauro, os fósseis, e não temos o Parque do Dinossauro. Então, o que nós podemos fazer? Isso a gente divulga, não é para fazer propaganda política, é para divulgar um município que tem potencial. Uhum. Para a iniciativa privada também vir fazer parte desta parceria boa, que vai se tornar boa para todos. A prefeita comentou, né, sobre o turismo, como tem mudado a perspectiva do turismo, sobretudo no Paraná, né, que era algo muito secundário, muito marginal, né? Basicamente as prefeituras, se acontecer o turismo tudo bem, mas não é bem a nossa praia, né? Hoje não, hoje já começa a se investir, a se traçar políticas públicas para o turismo, porque eles viram que é uma coisa que traz dinheiro, é uma atividade que muitos autores comentam, tá? É uma fábrica sem chaminé. Isso. Então gera emprego, é uma cadeia de empregos, né? Não é só no setor, são vários setores que estão envolvidos com o turismo. E sobre isso, a prefeita, não tem muito tempo, assinou um termo de adesão aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? As ODS. E dentro dessas ODS nós podemos trazer o Geoparque Kaiowá, né? Porque pelo menos 3 ODS o Geoparque vai atender, que é a educação, a preservação do patrimônio natural e a geração de renda. E a minha pergunta, prefeita, é por que você comprou essa ideia, né? O que te levou a acreditar nesse projeto tão audacioso, que dá muito trabalho, porque seria muito cômodo, né, para a prefeita e a gestão falar, não, vamos manter o museu lá e vamos deixar, como diz os espanhóis, se queda como se queda, né? Vai deixar a coisa como está. Não, teve a pesquisa paleontológica, mas não é suficiente. Vamos ter um museu, mas não é suficiente. Vamos ter agora o laboratório, mas não é suficiente. Agora nós teremos o geoparque. E parece que a coisa vai andando e vai evoluindo. Por que a prefeita aceitou esse desafio? Porque é um desafio que eu acredito. A minha equipe acredita nesse desafio. Nós vendemos a ideia e muitos parceiros que não têm ligação nenhuma com o município somaram essa ideia.
Quero aqui fazer menção também do nosso secretário de Estado do Turismo, Márcio Nunes, que está nos ajudando, toda a sua equipe, e dizer o seguinte, eu comprei essa ideia porque hoje a gestão, os próximos políticos têm que ter uma visão inovadora, tem que ter uma visão de sustentabilidade. Então, como que você desenvolve uma região como a nossa do Arenito Kaiowá, que a gente sabe que a gente produz grãos, soja, feijão, milho, nós temos aviários, mas o que pode ser agregado na nossa região para agregar emprego e renda para esses municípios da região noroeste? O turismo, que o governador tem esse projeto, e nós somos ricos em recursos naturais, e eu não vejo nenhuma administração alavancando, pensando de forma única, lá no seu cantinho, sozinho, sem buscar parcerias. Hoje é uma rede, nós dependemos um município do outro. Se nós juntarmos essa força, nós seremos mais fortes. A ideia do Geoparque, quando nós fizemos adesão às ODS, foi justamente buscar o reconhecimento através de um selo da Unesco, para que a gente possa desenvolver a nossa região. Não é a questão só dos dinossauros, a questão das cachoeiras, a questão dos recursos naturais que nós temos. É a forma de você desenvolver o município de forma sustentável. Quando fala geoparque, às vezes a pessoa vai criar um parque dos dinossauros. Não, não é isso. Eu falo que é uma forma de você desenvolver o município e a região de forma sustentável, valorizando o que você tem de patrimônio, que no nosso caso são os fósseis, mas tem os outros municípios que agregaram, como Tuneiras do Oeste, que tem um patrimônio lá das Perobas, um parque das Perobas, que tem Alto Piquiri e Mariluz, a Cachoeira do Paiquerê, que tem lá em Formosa os apertados. Então, são recursos que nunca foram utilizados, foi uma beleza feita pela natureza, por Deus, que não foi aproveitado. E nós temos como preservar isso daí e aproveitar para buscar captar recursos internacionais para que a gente possa aplicar no nosso desenvolvimento de município sustentável na área da educação, na área da saúde, na área da agricultura. Então, eu falo assim que o que acontece, o professor? É você desenvolver uma região de forma sustentável, pensando em equilíbrio em todas as áreas. Então, esse é um projeto que vai avançar, e se nós continuarmos unidos, nós podemos ter o primeiro Geoparque do Paraná, como acontece em outros estados. Acho que no Brasil são poucos geoparques que tem no Brasil. São apenas 6. 6. Nós podemos ser o 7º, então, e trazer um desenvolvimento para a nossa comunidade, para o nosso Arenito Kaiowá, porque nós fomos uma região, hoje não, hoje a gente vê o próprio governo do estado nos ajudando esses pequenos municípios, mas por muito tempo nós fomos esquecidos, por falta de uma política forte, de uma representação forte, que defendesse a nossa região por ser Arenito Kaiowá. Eu tive até uma fala que eu defendo, que o nosso solo ele é muito bom, ele é diferenciado do Arenito Kaiowá. Ele é um solo que produz, mas ele não é igual ao solo de terra roxa, o solo de terra vermelha, porque o nosso solo ele é arenoso. Então, a gente percebe que para você produzir na área da agricultura, você tem que preparar o solo, demanda mais recursos e não produz tanto quanto os outros. Então, eu vejo que, ao contrário de tudo isso, nós temos uma riqueza que seria uma região turística e que a gente poderia fazer do turismo uma empresa que rende emprego, que rende renda para os municípios. Cruzeiro do Oeste vivencia isso agora. Foi difícil no começo, mas hoje eu vejo a mudança nas lanchonetes,
nos restaurantes, a gente recebendo benefício para os parques urbanos, a gente recebendo recursos, por quê? Porque uma cidade turística ela tem que ter infraestrutura. Então, é pensando também na infraestrutura, no asfalto, nas calçadas, na iluminação. E por isso nós não perdemos tempo. Nós fomos trabalhar, fizemos esse consórcio de municípios, estamos trabalhando, acreditando que vai dar certo. Eu acredito nisso. Ninguém vai ser louco de deixar morrer esse projeto. E eu acredito ainda mais que a gente pode capitalizar muito recurso internacional e também da iniciativa privada, quando você vende que Cruzeiro do Oeste ficou numa região privilegiada, geograficamente, nós estamos vamos fazer assim, num cruzamento, onde tem a BR-323, tem a boiadeira que vem de Campo Mourão, terminando a boiadeira agora que vai dar acesso a Mato Grosso do Sul, não precisamos mais ir a Guaíra. Então, é uma interligação econômica que pode trazer muito benefício para as empresas se implantarem na nossa rodovia ou dentro do próprio município. Então, a gente vê um crescimento, um olhar já voltado para essa área, a gente vê comerciantes já se qualificando, e nós investimos na qualificação também dessa mão de obra diferenciada. Nós já estamos qualificando isso daí. Então, eu vejo um futuro muito promissor através deste projeto que vai somar as riquezas que nós já temos na agroindústria, que isso é um acréscimo. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de ter esse parque chamado Geoparque Kaiowá, por causa do solo nosso, que agrega 4 municípios, mas pode agregar tantos outros que quiserem depois fazerem adesão. Pois é, essa nossa geologia, né, do Kaiowá, que muitos agricultores, sobretudo no período pioneiro, fugiam, né? É um solo que não presta, tem que gastar muito. A gente vai começar a ter o processo inverso agora, né? Quer morar aqui na região do Geoparque Kaiowá porque é uma área que você tem visibilidade. E o Geoparque traz essa segurança para os produtores, Isso. Para esses pequenos produtores. Por quê? Porque quando se desenvolve uma região, a gente não vai só construir museu, só expor réplicas. Não, a gente vai ver a economia como um corpo. Então, se a agricultura vai bem, se a saúde vai bem, se a educação está bem, e eu falo que o que não falta em Cruzeiro do Oeste são pessoas criativas. Você vê esse espaço aqui nessa semana do museu, a gente podendo fazer parte aqui, recebendo visitação, com uma agenda aberta e muito agendamento, e a gente podendo divulgar tudo isso, que não é um patrimônio da Prefeitura de Cruzeiro do Oeste, é um patrimônio do Brasil e do mundo inteiro. Então, nós precisamos de apoio político, porque sem o apoio político, sem uma representação, a gente não caminha, e a gente pensa que as pessoas não podem deixar esse sonho morrer. A gente não pode ser imediatista. O que é para ser imediato, nós estamos cuidando. Nós estamos cuidando da saúde, da infraestrutura, mas nós podemos melhorar e preservar. Quando eu falo que é desenvolver sustentavelmente, esse é o nome de um município, de um país que quer ser desenvolvido. É desenvolver de forma sustentável. Turismo tem que ser turismo com responsabilidade. E cada vez mais, né, prefeita? Nós estamos vendo a situação do Rio Grande do Sul, né? Sim. Como isso nos entristece e, por outro lado, também traz à tona a discussão da sustentabilidade. Você vê o Rio Grande do Sul passando e, através do Geoparque, nós podemos trabalhar dentro desse projeto essa questão também de prevenção de enchentes, de alagamentos. Minha cidade mesmo, nos últimos anos, sofreu muito, sofre ainda a população, que a gente não consegue resolver todos os problemas de escoamento de água de chuva, porque o clima mudou. Tanto que mudou, veja o Rio Grande do Sul. Então, dentro de um projeto de geoparque, a primeira coisa que se tem que fazer é um projeto dentro de Cruzeiro do Oeste, estou falando do meu município, cada município tem de todo o escoamento de tubulação, de escoamento de águas de chuva, que hoje a população sofre.
Se dá uma chuva torrencial que demora um pouco, tem casa que já é invadida pelas águas. Então, as cidades crescem, o solo muda. E a gente precisa cuidar dessa área que muitas vezes é esquecido pelos governantes, porque você não põe placa em tubo, né? Exato. As obras que se gostam de fazer são obras que você coloca o nome do prefeito, você coloca o nome dos vereadores, né? Mas quando você faz uma obra de infraestrutura enterrada, como esgoto sanitário, escoamento de água de chuva, você não vai lá. Passa 3, 4 meses, a pessoa que recebeu o benefício já esqueceu do tubo. Esses dias eu estava repensando, né, que eu tenho que levar desenvolvimento para o Jardim Brasil e vou levar, que eu enterrei ali no Jardim das Flores quase 3.000 tubos, que me custou muito. Mas muitas das pessoas já esqueceram, porque hoje já estão procurando o quê? Que é um direito deles, a pavimentação, né? Você começa com um, depois vem a outra, existem as demandas e a gente precisa atender a população. E tudo que a gente faz para a população é qualidade de vida para as pessoas, é valorização do imóvel, é qualidade de vida, e é o que nós pretendemos. E com certeza com o turismo, com o geoparque, né, isso tende a melhorar. O turismo, uma das coisas que ele possibilita é visibilidade, né? Nós falamos desses municípios, como a prefeita comentou, foi esquecido por muito tempo, né? Estava sempre na periferia das políticas do Estado. O turismo traz luz sobre esses municípios. O turismo faz com que, quando chega uma verba num gabinete lá em Curitiba, quando chega um edital, eles vão lembrar, opa, tem Cruzeiro do Oeste, tem outro município que tem turismo, vamos ligar para eles, ó, às vezes interessa. Tem um município que vai falar sobre sustentabilidade. E nós temos outras fontes de recurso, né? A própria BRICS hoje tem um banco que viabiliza muitos recursos voltados à sustentabilidade. O Geoparque conversa com isso. Nós temos o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem editais para a sustentabilidade. Nós temos o Banco Mundial, que tem editais para a sustentabilidade. Então, de fato, prefeita, nenhum sucessor será louco o suficiente de sepultar um projeto que, além de dar visibilidade, pode, de fato, trazer recursos por outros meios não tão tradicionais, sobretudo para municípios do interior. Se vê como que é interessante, né? A divulgação positiva de um município. Na gestão anterior, que foi muito difícil e desafiadora, a Fran fez parte desse projeto. A gente trabalhou com aquela base petrolífera que está se instalada ali em frente ao Caveiros. Aquela base de petrolífera, eles vieram através do nosso convencimento, de pessoas que nos apresentaram, e a gente teve que dizer para eles que aqui seria o local ideal, pela logística, pela posição geográfica do município, e que também havia o término da boiadeira através da Itaipu, que são 38 quilômetros, que estaria numa região. Então, a gente também faz esse trabalho de convencimento das pessoas que vêm se instalar em Cruzeiro do Oeste, mas que eles sabem que eles também vão investir, não vão perder dinheiro, né? Então, eu vejo que quando você desenvolve uma cidade, seja turística, outras coisas agregam. Então, vem agregar porque eles acreditam na cidade. E a minha cidade, quando eu tomei posse dela, ela era desacreditada. Era a cidade dormitório, a cidade que não pagava, a cidade caloteira, e eu reverti toda essa situação. E quando eu tive que trabalhar aqui no museu, em nenhum momento eu desviei recursos da saúde, de outras secretarias. Aqui foi, sim, investimento muito pouco, capitalizando na venda de alienações de imóveis que foi feito pela Secretaria da Fran, um percentual muito pequenininho, para fazer o extremamente o necessário, e a criatividade. Você vê a questão aqui dentro de paisagismo. Aqui quem fez, Wanda? Foram vocês? Foi o Alex, nosso decorador. Então, aqui foi estratégias e boa vontade, e é um povo criativo. Aí você olha esse chão e fala assim, mas como que você recuperou? Tudo no tempo certo, foi recuperado. Você olha, mas não tinha ar-condicionado, aqui era um antigo fórum, que o município nem tinha posse dele. Nós conseguimos a posse agora. Como que você vai colocar dinheiro num prédio que nem seu é? Então, a primeira coisa foi regularizar o imóvel, que agora é nosso, e transformamos pela criatividade, pela fé em Deus, no que está sendo hoje, dando visibilidade
de Cruzeiro do Oeste de uma forma positiva, atendendo à educação. Isso é um valor imensurável, não tem como avaliar isso daí. Quando você vê os estudantes universitários que vêm das universidades aqui, aquilo me enche o coração, porque eu sou educadora, porque isso é futuro. Isso é investir numa geração que pode transformar a nossa região. Então, é um legado. Então, por ter feito parte desse projeto, eu me sinto já realizada. Não sei de que forma eu vou contribuir depois, mas quero deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que acreditaram no nosso projeto, especialmente o nosso governador, que tem um olhar voltado para a área do turismo. Estamos esperando a sua visita, governador. O senhor está perdendo de não vir aqui e de ver o que o Paraná possui. Agradecer ao nosso secretário de Turismo, Márcio Nunes, vários secretários e deputados que já passaram aqui, que tem um projeto tramitando em Brasília, que vai se tornar a nossa cidade como o Vale dos Dinossauros, que é uma iniciativa do deputado federal Sérgio Souza, do deputado do Carmo, que já passou na Assembleia Legislativa, que foi denominada Cidade de Cruzeiro do Oeste, Cidade dos Dinossauros. E aí, eu falo para vocês, nós já recebemos prêmios por esse trabalho que nós desenvolvemos aqui, e eu fico feliz, porque isso daqui é educação. Investir na educação é investir na próxima geração que vai governar esse município, esse estado e este país. Muito bom. Prefeito, está muito claro que o poder público traçou boas estratégias e o resultado está aqui. E reforço o convite, então, Márcio Nunes, nosso governador, Ratinho Júnior, o único lugar no Paraná que vocês vão encontrar dinossauro é aqui. O que aconteceu que vocês não estão aqui ainda? Por favor, fica o convite, então, e com certeza nós teremos muito que mostrar e vocês vão se surpreender com as riquezas que este município, que Cruzeiro do Oeste, tem aqui. Bom, assim então nós encerramos essa nossa roda de conversa. Essa é apenas mais uma das atividades da 22ª Semana Nacional de Museus. Muito obrigado por você estar acompanhando a gente e não se esqueça, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, elogios também são bem-vindos e divulguem, compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecerem. Forte abraço, pessoal. Até mais.